Pai do Senhor, amados, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês e espero também que vocês estejam firmes aí nos nossos devocionais, na nossa leitura anual da Bíblia, amém? Bom, se você tem lido juntamente conosco, não pare, não desanime. Se você queria ler a Bíblia inteira esse ano e não começou, você pode começar agora, juntamente conosco. Comece de onde nós estamos. O mais importante é você estudar a palavra de Deus. O mais importante é você conhecer a palavra de Deus. Amém? Se você parou, renove as suas forças aí, Vamos voltar, vamos buscar. Eu creio que Deus irá te abençoar grandiosamente. Amém? Bom, amados, esse é o nosso 14º dia da leitura anual. E a nossa porção de hoje vai ser do capítulo 38, onde nós temos a história de Judá e Tamar. É uma história bem integrante, bem assim, interessante. E depois nós vamos ler o capítulo 39 também e o capítulo 40, amém? Eu vou me deter aqui no capítulo 39, amém? Que é José na casa de Potifar. E depois o capítulo 40 vai ser a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro mor, tá bom? E o versículo do nosso devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 39, tá bom? E o verso de número 3. Então eu gostaria muito que você lesse conosco. Deus tem algo poderoso para falar conosco hoje. Também é algo que pode mudar a tua vida, tá bom? Então leia conosco e vamos meditar na palavra de Deus. Gênesis 39, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amém? Amados, vamos lá. Nós vimos que esse José tinha tido sonhos, Deus deu sonhos para ele, Deus deu uma visão e Deus tinha um propósito, um plano para a vida de José. Então José é vendido como escravo, pelos seus irmãos, e ele agora é levado até o Egito. E do Egito ele é comprado, por um homem chamado Potifar. Esse Potifar é um oficial de Faraó, um homem muito honrado, um homem importante ali na sociedade. E Potifar, ele vai colocar José para servir na sua casa. E é muito interessante que Potifar começa a reparar a vida de José, que era o servo que ele tinha comprado. Ok? Amados, preste atenção. Olha o que diz o verso 3. E viu Potifar, ou melhor, Potifar viu que o Senhor estava com José. Preste bem atenção. Não foi José que disse que servia a Deus. Não foi José que disse que Deus tinha um plano com ele. E não foi José que disse que Deus estava com ele. Potifar observou a vida de José e viu que algo de diferente acontecia com esse jovem. O Senhor estava com ele. A grande pergunta aqui é, mas Potifar não adorava os deuses egípcios? Sim, mas mesmo adorando os deuses egípcios, Potifar observou que havia um Senhor, um Deus, sobre a vida de José que não era igual àqueles que eram adorados lá no Egito, correto? Segunda coisa que Potifar vai observar, que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então Potifar observou duas coisas. Primeiro, que José era um homem que tinha a presença de Deus, ou seja, que Deus estava junto com José, e que essa conduta, esse convívio que José tinha com Deus, fazia com que todas as coisas que José colocasse as mãos, Deus prosperava. Irmãos, é tão interessante certas coisas na Bíblia que a gente deveria aplicar na nossa vida também para que elas acontecessem. Porque só dentro desse capítulo, essa frase, o Senhor estava com José, vai se repetir 4 vezes. Ela acontece primeiro no verso 2, o Senhor Deus estava com José. Verso 3, e Potifar viu que o Senhor estava com José. Depois ela vai acontecer lá no verso 21, o Senhor, porém, estava com José. E ela vai acontecer de novo lá no verso 23, na parte B, porque o Senhor estava com ele. Irmãos,
Deus não estava com José só quando ele venceu. Deus estava com José lá na casa do seu pai, estava com José lá na cisterna, ele estava com José quando foi vendido para Potifar, e depois de ter sido acusado, né, de um abuso sexual, o que não aconteceu, Deus lá na cadeia ainda estava com José. Então a primeira pergunta de Deus para nós hoje é: Deus está conosco? O Senhor está na nossa vida? Ele faz parte da nossa rotina? Porque muitas pessoas têm abandonado o Senhor. José não abandonou o Senhor, independente de onde ele estava. Irmãos, a gente pode falhar com tudo, nós não podemos falhar com Deus. Para que Deus esteja conosco, nós podemos deixar de ter compromisso com tudo, mas não podemos deixar de ter compromisso com o Senhor, para que o Senhor venha estar conosco. Porque qual é a consequência de Deus estar conosco? A consequência é a parte B do verso 3. Qual é a consequência? O Senhor fazia com que tudo prosperava nas mãos de José. Se Deus estiver comigo, se Deus estiver com você, é notório que a bênção de Deus irá se manifestar. Agora, preste bem atenção. A conduta de Deus, melhor, a conduta de José com Deus fez com que coisas fossem colocadas nas suas mãos. Não é o teu esforço de trabalho que vai fazer você ser abençoado. Não é sua dedicação simplesmente ao seu patrão que vai fazer com que você seja abençoado. Não é o tanto de horas que você trabalha apenas que vai fazer com que você seja um homem abençoado. Mas o tanto que você se dedica para Deus vai fazer com que você seja um homem ou uma mulher abençoado. Olha outra coisa interessante que vale a pena a gente observar nesse capítulo. Verso 6, olha o que vai dizer. E Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada. Olha o que vai dizer agora lá no verso 22. E este, que no caso é o carcereiro, o dono do cárcere, né, o carcereiro, e este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que devia fazer ali. E o carcereiro não se preocupava com nada. Irmãos, nós vemos excelência aqui. Nós vemos excelência. José era servo de Potifar, ele não era o empregado. E mesmo sendo servo, Potifar confiou tudo nas mãos de José. Lembra do pai de José? Você lembra? Que o pai de José, mesmo ele sendo mais novo, colocava ele sobre os irmãos dele para cuidar dos irmãos dele. Aqui é a mesma coisa. E depois na cadeia, depois de ele ter sido acusado, a mesma coisa aconteceu na cadeia. E o que é interessante, que o que ele fazia era tão bem feito, que tanto o Potifar quanto o carcereiro não se preocupavam com nada. Meu Deus. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Amém? Então eu quero te pedir já, humildemente, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoa a vida de alguém. Anima o teu irmão, fala para ele: ô irmão, não deixe de acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada, não deixe de fazer seu devocional, Deus tem falado conosco. Então, amados, primeira coisa, Deus precisa estar conosco, para que a bênção de Deus seja manifesta. Segunda coisa, tudo que Deus colocar em nossa mão para nós fazermos, temos que fazer com excelência. E as pessoas ao nosso redor vão começar a observar que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Amém? Que nessa manhã o Senhor esteja com você. Mas lembre-se, para o Senhor estar com você, você precisa estar com Ele. Amém? E eu tenho certeza que se você fizer as suas obras com excelência, como José fazia, e as pessoas que confiarem em trabalhos nas suas mãos verem isso, eles mesmos vão te colocar em lugares elevados. Amém? Que você fique com essa palavra e eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos aí onde você está. Amém? E eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã e pedimos a Deus pela Tua graça e pelo Teu favor. Senhor, nós vimos algo interessante na vida de José e o mesmo que as pessoas viram na vida de Abraão e viram também, Senhor Pai, na vida de Jacó e na vida de Isaac. Senhor Pai, o que eles viram? O que eles viram na vida desses homens? As pessoas viram que o Senhor estava com esses homens. Meu Deus, será que as pessoas têm visto que o Senhor está conosco? Ou melhor, será que o Senhor tem estado conosco para que as pessoas vejam isso? Senhor, ó Pai eterno, porque a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor na nossa vida vai depender da Tua presença sobre ela. Senhor, ó Pai, não precisamos provocar as bênçãos, não precisamos provocar a prosperidade ou nos sacrificarmos por isso.
Porque se o Senhor tiver intuído o desejo e o propósito de fazer assim na nossa vida, assim o Senhor o fará. Quantas pessoas, Senhor, correndo atrás disso e correndo atrás daquilo e não correndo atrás de Ti. Que nós vamos fazer o oposto, Deus. Que nós vamos correr atrás de Ti para que tudo o que as pessoas confiarem em nossas mãos, nós venhamos fazer com excelência, ao ponto delas não se preocuparem com nada e verem que o Senhor tem nos abençoado e que elas também estão sendo abençoadas através da Tua presença. Abençoa o meu ouvinte, abençoa a minha vida, abençoa a Tua igreja e todos aqueles que confiam e valorizam a Tua palavra. Esteja conosco nessa manhã, ó Pai. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, compartilhe essa palavra com alguém, abençoe a vida de alguém, fortalece o teu irmão, fala para ele, olha, não desanime, não pare na leitura da Bíblia Sagrada, não pare dos devocionais, porque Deus tem uma bênção para você. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, um ótimo domingo para você e para a sua casa, em nome de Jesus.